Em um tempo em que o povo de Israel não tinha um rei e era liderado por um juiz escolhido por Deus, mais uma vez Israel estava sendo dominado por um inimigo, os filisteus. Quando buscamos entender por que Israel estava constantemente sendo escravizado por seus inimigos, seja pelos midianitas, amalequitas ou amonitas, a Bíblia revela que essa era a forma como Deus tratava com Israel sempre que eles se desviavam dos caminhos do Senhor. Em um momento de incerteza para o povo de Israel, Deus estava prestes a levantar um homem que libertaria o seu povo das mãos de seus inimigos. Esta é a história de Sansão, considerado o homem mais forte da Bíblia. Mas você já parou para pensar quão forte era Sansão e qual era verdadeiramente o tamanho de sua força? A história de hoje se encontra no livro de Juízes, capítulo 13. O primeiro versículo começa enfatizando o pecado de Israel e, por este motivo, o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. A partir do versículo 2, a Bíblia relata a história de um homem chamado Manoá. Havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte e de comer coisa imunda, porque conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Segundo o tempo determinado, esta mulher teve um filho, a quem pôs o nome de Sansão. E o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. Então o Espírito do Senhor começou a agir nele, onde quer que estivesse. Talvez você não saiba, mas antes de conhecer Dalila, Sansão casou-se com uma mulher da cidade de Timna, uma das cidades dos filisteus. Vejamos o que diz no capítulo 14. E desceu Sansão a Timna, e vendo em Timna uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou-o a seu pai e a sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Timna, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-a para mim por mulher. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos. E disse Sansão a seu pai: Toma-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus. Desceu Sansão com seu pai e com sua mãe a Timna, e chegando às vinhas de Timna, eis que um filho de leão, rugindo, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão, como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. E desceu e falou àquela mulher, e ela agradou aos olhos de Sansão. E depois de alguns dias, voltou ele para tomá-la por sua esposa. Apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que nele havia um enxame de abelhas com mel. E tomou-o nas suas mãos, foi andando e comendo dele, foi a seu pai e a sua mãe, deu-lhes do mel, e comeram. Porém não lhes deu a saber que tomara o mel do corpo do leão. Descendo, pois, seu pai àquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim os moços costumavam fazer. Aconteceu que, ao vê-lo, trouxeram 30 convidados para estarem com ele. Disse-lhes, pois, Sansão: Eu vos darei um enigma para decifrar, e se nos 7 dias das bodas o decifrardes e descobrirdes, eu vos darei 30 lençóis e 30 mudas de roupas. E se não puderdes decifrar, vós me dareis a mim 30 lençóis e as 30 mudas de roupas. E eles lhe disseram: Dá-nos o teu enigma a decifrar, para que o ouçamos. Então lhes disse: Do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. Em 3 dias eles não puderam decifrar o enigma. Ao 7º dia disseram à mulher de Sansão: Persuade a teu marido que nos declare o enigma, para que porventura não queimemos a fogo a ti e à casa de teu pai. Chamaste-nos aqui para vos apossardes do que é nosso? A mulher de Sansão chorou diante dele e disse: Tão somente me desprezas e não me amas. Deste aos filhos do meu povo um enigma para decifrar, e ainda não o declaraste a mim. Ele lhe disse: Eis que nem a meu pai nem a minha mãe o declarei, e tu declararia a ti? E chorou diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Ao 7º dia ele declarou o enigma a ela, porquanto o importunava. Ela declarou o enigma aos filhos do seu povo. Disseram a Sansão os homens daquela cidade antes de se pôr o sol: Que coisa há mais doce do que o mel, e que coisa há mais forte do que o leão?
Ele lhes disse: se não tivesseis lavrado com a minha novilha, nunca teríeis descoberto o meu enigma. Essa resposta de Sansão é uma declaração de que os filisteus trapacearam. Quando ele disse: se não tivesseis lavrado com a minha novilha, nunca teriam descoberto o meu enigma, ele estava se referindo ao fato de que os filisteus haviam usado uma artimanha para obter a resposta correta. Eles haviam pressionado a esposa de Sansão para descobrir a resposta, e em seguida revelaram a ele. Sansão estava de certa forma acusando-os de trapaça, afirmando que eles não teriam descoberto a resposta ao enigma se não tivessem usado esse estratagema. Em essência, ele estava reivindicando a vitória na aposta, mesmo que tenha sido obtida de forma desonesta por parte dos filisteus. Porém, Sansão resolveu pagar a aposta. E mais uma vez o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão. Então o Espírito do Senhor tão poderosamente se apossou dele, que desceu aos Ascalonitas na cidade de Ascalão, uma das cidades dos filisteus, e matou 30 homens e tomou suas roupas, dando as mudas de roupas aos que declararam o enigma. Depois disso, sua ira se acendeu, e ele subiu à casa de seu pai. Sansão estava irado com sua esposa pela traição do enigma. Então ele resolveu ir à casa de seus pais para esfriar a cabeça. Porém, o seu sogro aproveitou a saída de Sansão da cidade e deu a esposa de Sansão em casamento a outro homem. Então, no capítulo 15, Sansão visita sua esposa Filisteia, mas o pai dela a entregou a outro homem. Seu sogro alega que pensou que Sansão tinha abandonado sua filha e por isso a deu em casamento a outro homem. Porém, se Sansão quisesse, poderia casar-se com a filha mais nova. Aborrecido com a traição de seu sogro, Sansão planeja uma vingança contra os filisteus. Afinal de contas, tudo isso aconteceu por causa da trapaça deles. Então, Sansão amarra tochas entre as caudas de 300 raposas. Ele solta as raposas nas plantações dos filisteus, incendiando campos de trigo, vinhas e olivais. Quando os filisteus ficaram sabendo que tinha sido Sansão, porque seu sogro tinha dado sua esposa a outro marido, eles queimaram a ex-esposa de Sansão e o pai dela. Após sua vingança contra os filisteus, Sansão se retira e se refugia na fenda da rocha de Etã. Os homens de Judá, temendo uma guerra, querem amarrar Sansão e entregá-lo aos filisteus. Sansão concorda em ser amarrado com a condição de que os homens de Judá não o matem. Ele faz esse acordo porque não queria ter que matar nenhum de seus irmãos israelitas. Sansão é amarrado com 2 cordas novas e levado até a cidade de Leí, para ser entregue nas mãos dos filisteus. Quando os filisteus se aproximam jubilando por verem Sansão amarrado, o Espírito do Senhor se apodera dele novamente. Sansão pega uma queixada de jumento que estava próxima e mata 1000 filisteus com apenas uma queixada de jumento. Então Sansão julgou Israel nos dias dos filisteus por 20 anos. No capítulo 16, Sansão visita a cidade de Gaza e se envolve com uma mulher prostituta. Quando os gazitas ficam sabendo que Sansão está na cidade, planejam matá-lo. Colocam espias durante toda a noite, pois planejam matá-lo pela manhã. A Bíblia diz que Sansão dorme até próximo da meia-noite. À meia-noite, Sansão se levanta, arranca os portões da cidade de Gaza e carrega-os nas costas até o cume do monte que está defronte de Hebrom. Depois deste episódio, Sansão conhece Dalila, uma mulher do vale de Soreque, e se apaixona por ela. Os príncipes dos filisteus subornam Dalila para que ela descubra o segredo da força de Sansão. Então Dalila implora para que Sansão lhe conte o segredo de sua força, mas por 3 vezes ele a engana. Dalila pressiona Sansão diariamente, e sua alma se angustia até que ele finalmente revela que sua força vem do voto de Nazireu, que fez com Deus. Dalila entrega essa informação aos príncipes filisteus em troca de dinheiro. Quando Sansão pega no sono, Dalila chama um dos filisteus, e ele corta as tranças de Sansão e o entrega aos filisteus. Sansão tem seus olhos arrancados e é aprisionado em cadeias de bronze e conduzido a Gaza, onde é obrigado a ficar girando um moinho. No versículo 22 do capítulo 16, a Bíblia diz que depois de um tempo o seu cabelo começou a crescer novamente. Deus estava prestes a dar mais uma oportunidade a Sansão, pois Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito. Os filisteus celebravam sua captura, pois seu maior inimigo, que durante muitos anos vinha os humilhando, agora não passava de um bobo cego, que só servia para entreter a plateia em meio às zombarias. Em uma dessas festas que eram realizadas no templo do deus Dagom, deus dos filisteus, Sansão é convocado para entreter o povo. No versículo 27 do capítulo 16, está escrito: Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o telhado havia cerca de 3.000 homens e mulheres,
que estavam vendo Sansão brincar. Então Sansão pede a um jovem que o guie até as colunas principais que sustentam o templo de Dagon. Como um filho pródigo e arrependido, Sansão faz sua última oração a Deus. Nesta oração ele diz: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e me fortaleças agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus, pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio em que se sustinha a casa, e empurrou com a sua mão direita em uma e com a sua esquerda na outra. E disse Sansão: Morrerei eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e o templo caiu sobre os príncipes, e sobre todo o povo que nele havia. E foram mais os mortos que ele matou em sua morte, do que os que matou em sua vida. Só na galeria do templo de Dagon havia mais de 3.000 homens. Essa foi a história de Sansão, o homem mais forte da Bíblia. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um joinha para nos apoiar. Além disso, se ainda não é inscrito no canal, clique no botão de inscrição e ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Sua participação é fundamental para o crescimento do nosso canal. Um forte abraço, um beijo no coração e Deus abençoe sua vida.